Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Quero agradecer a presença do ex-vereador Luiz Alves, presente. Muito obrigado pela presença. E também os representantes da Associação de Bairros Unidos Venceremos. Boa noite, presidente, toda a mesa, nobres pares, toda a população que nos prestigia. Agradecendo aí também a presença do Padre Marcos, Padre Marcelo, que falou sobre o tema da campanha da fraternidade e superação da violência, e o lema, vós sois todos irmão. E falando em TV Câmara, a gente já aproveita, faz um convite junto com o Capitão Neves, convidando o Padre Marcos, para que a gente possa falar sobre a campanha da fraternidade, marcar aí um ponto de vista, porque a TV Câmara a serviço do povo realmente leva a informação aí a toda a população, um belo trabalho que está realmente desenvolvendo aqui em Tupã. A indicação 93, a gente está pedindo aí o apoio do nosso prefeito José Ricardo Raimundo, a instalação da delegacia da Polícia Militar Ambiental, ali um horto florestal, né? Colocar ali a Polícia Militar Ambiental, ali no Country Club, criando ali um horto florestal, eles pudessem ali, os bichos que fosse assim pego, pudesse colocar ali, e a gente pede ali também um cantinho da fazenda e uma área indígena, que seria o cantinho do índio. O que seria o cantinho da fazenda? O cantinho da fazenda poderia colocar aí, hoje a gente viu aqui os alunos recebendo aí grande título muito importante sobre o estudo, né? E poderia trazer aí, como a gente é uma instância turística, trazer escolas da capital, de cidades maiores, para que pudesse ali no Country Club, um projeto muito bonito aí, do nosso amigo Valdir Bagaço, e que a gente também colocasse ali o cantinho da fazenda, colocando ali uma vaca leiteira, colocando ali uma ovelha, e os bichos que a Polícia Militar Ambiental fosse prendendo, colocasse ali. E a área indígena seria o seguinte, a gente perdeu Aldeia dos Índios para Arco-Íris, assim, entre parênteses, mas nós podemos trabalhar, fazer uma parceria muito importante com a Aldeia dos Índios de Arco-Íris, porque a Aldeia dos Índios, o município de Arco-Íris, é um município de interesse turístico, então futuramente vai ser aí um município de interesse turístico, e a gente pode fazer uma interligação, colocando aqueles índios lá da Aldeia dos Índios, a gente pudesse ter aí, nessa área indígena, ter um índio vestido de caráter, realmente de índio, das 8 horas da manhã até às 18 horas, e ele pudesse ali mostrar todo o seu produto, todo o seu artesanato, para todos aqueles turistas que vêm aí visitar Tupã. Então eu agradeço aí todos os nobres pares pela aprovação dessa indicação. Hoje, falando em ponto de vista, estive recebendo o Daniel, falando um pouquinho, o Denis, falando um pouquinho sobre astronomia, né? E até convido você que gosta dos astros, contemplar realmente aí o Sol, a Lua, o próprio planeta Terra. Você pode entender um pouquinho melhor. Amanhã começa aí o Clube da Astronomia com o Denis, ali na Escola Índia Vanoíris. Então, todos vocês são nossos convidados. E surgiu lá, hoje no ponto de vista, o cantinho da astronomia também, lá no Country Club, onde a gente poderia ter ali um cantinho da astronomia, onde pudesse ter ali os binóculos, um observatório ali, para que pudesse contemplar todo o astro. Então, a gente está protocolando uma indicação nesse sentido, e agradeço aqui o Denis pela grande colaboração, pela bela bate-papo ali no ponto de vista. A indicação 94, a gente está pedindo aí o apoio do nosso prefeito José Ricardo Raimundo e também do nosso secretário de Planejamento,
Renan Victor Pontelli, e também ao nosso deputado Reinaldo Augusto e o deputado federal Evandro Gussi, o empenho que seja implantado aí galerias pluviais ali na Avenida Aníbal da Vole, na Rua José a Porta Flor, na Rua João Doval, na Rua Policarpo Bugarelli, ali na Rua João Grande, ou seja, no residencial Jardim Casale, ali de frente à Polícia Técnico-Científico, o Instituto Criminalística e o Instituto Médico Legal, ali realmente não tem galerias e forma realmente ali um grande rio de frente ao Instituto Criminalística, e essa água desce aqui abaixo, causando grandes transtornos. Então, é uma obra que ninguém vê, porque fica embaixo da terra, e ninguém dá valor nesse sentido, mas temos que ter coragem de enfrentar e fazer essas galerias. Então, obrigado a todos pela indicação número 94. Estamos pedindo também, através da indicação 95, a cobertura aí ao nosso prefeito Ricardo Raimundo e também ao nosso secretário de Planejamento, Renan Victor Pontelli, a cobertura nas entradas secundárias aí do cemitério municipal da Saudade. A gente sabe que ali no terceiro portão, quarto portão, não tem aí uma cobertura, e quando nesse momento chuvoso, e quando você vai enterrar seu ente querido, as pessoas não têm nenhuma cobertura para que possa se esconder ali da chuva. Então, agradeço aí a todos os nobres pares pela aprovação dessa indicação número 98. E junto com o nosso amigo, colega de Câmara, o Valdir Bagasso, fizemos aqui uma moção de número 35, pela moção de congratulações aí ao Clube Recreativo Alto Sumaré, por ter conquistado o terceiro lugar na categoria Sub-12 2006 e o quarto lugar da categoria Sub-16 2002, na primeira Copa Sul-Americana, ali na Copa Internacional de Futebol, na cidade de Dracena. Então, Deus abençoe a todos e temos aí uma boa noite. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Valdir de Oliveira Mendes. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, população que acompanha nas galerias, nossa boa noite. Eu venho aqui, senhor presidente, para deixar registrado nessa casa que eu fui até a Federação Paulista de Futebol a semana passada e fui fazer alguns questionamentos, onde eu protocolei junto à secretária do presidente da federação, no qual, mais tardar essa semana, ou mais tardar semana que vem, estaremos recebendo a documentação de tudo aquilo, o posicionamento que está acontecendo com o Tupã Futebol Clube. E também recebemos algumas denúncias a mais do que tínhamos já recebendo, no qual vocês já sabem o que é, no qual eu já entreguei aqui para vocês em mãos as denúncias dos jogadores que só jogavam aqueles que pagavam propina, dinheiro para o presidente. Então, tem mais pessoas aí, até coisas até de vergonhoso. Eu tenho prova viva que o presidente do Tupã Futebol Clube queria vender o Tupã por 50 mil reais. Isso aí, a casa vai cair. Nós temos que ter vergonha na cara. Nós não podemos enganar a população, enganar a torcida do Tupã. Nós não podemos fazer isso. E vocês sabem o que eu estou falando. Eu podia ficar quieto, mas não vou ficar quieto não, senhor presidente. Eu quero que o prefeito cumpra o que ele prometeu. Porque se o prefeito pagar uma água, uma luz, se encontrar um funcionário da prefeitura lá dentro, ele vai pagar do bolso dele. Então não brinque comigo não sou moleque. Eu estou aqui muito mais tempo que vocês.
Vocês têm que me respeitar aqui. E por isso, senhor presidente, nós temos que ter vergonha na cara, abrir uma CPI aqui para ver desde o começo o que aconteceu com o Tupã Futebol Clube. Eu não tenho medo, não. Vem para cima. Eu quero mostrar para a população o que está acontecendo, para não ser mais enganado. Você não sabe por quê, Capitão Neves, as empresas de Tupã não ajudam mais. Acabou a confiança, a credibilidade. E por isso não é eu nem o Capitão Neves, como foi falado, que nós queríamos acabar com o Tupã. Não é nós, não. Quem não quer vocês aqui é a população. Vocês já não perceberam isso? Ou tem que falar alto aqui para vocês ouvirem? Então vocês aguardem aí o nosso prazo que o prefeito, o governo de Tupã, lhes deu para vocês arrumar as malas e seguir o seu caminho. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao secretário que proceda a leitura. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Eduardo Akira da Mendes. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, telespectadores da TV Câmara. Quero agradecer aos nobres vereadores pela aprovação das minhas moções e as indicações de minha autoria. Também gostaria de só fazer um breve relato da última sexta-feira, no dia 16, onde fomos fazer o carregamento da doação de leite da Igreja Vida Nova na campanha Impacto Life, onde tiveram participando os membros da Irmandade, o provedor Claudinês Luque Arroio, o Valcenir Agostinho, o seu Alberto Martins. Também contamos com a colaboração dos Demolês para fazer o carregamento dos quase 10 mil litros de leite arrecadado durante 3 dias do Carnaval. E também ontem foi realizado a segunda costela Fogo de Chão, onde parabenizo o presidente da PAI, Wilson Quiles Júnior, também a equipe de Fogo de Chão do Vanderlei, onde tivemos presente também o Capitão Neves prestigiando o evento. Também gostaria de convidar todos a participar neste domingo, no dia 25, o passeio ciclístico beneficente, que ocorrerá na frente do Paço Municipal, que é uma promoção dos integrantes do Rota Kids. Será a inscrição, um valor de R$5 ou 1 quilo de alimento não perecível. Também será doado às entidades assistenciais do nosso município. É só, presidente, volta a palavra. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Gilberto Neves Cruz. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Senhor presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste, presente pelos meios de comunicação, agradecemos aos vereadores pela aprovação da moção em que nós cumprimentamos os atletas e a comissão organizadora que participou dos jogos lá em Adamantina, que ficou em 5º lugar, até o xadrez conseguiu ganhar de Marília mais uma vez. Significa que os nossos atletas estão representando a nossa cidade com qualidade, então é uma forma de dizer em nome dos vereadores do Povo Tupã, parabéns pela participação. Também a moção ao prefeito e aos secretários municipais, principalmente ao nosso amigo Osmar Barbo e a psicóloga Larissa, que participam do trabalho do time de emprego, onde já falei aqui,
Então, é uma forma de nós dizer muito parabéns pelo excelente trabalho. Tupã é a única cidade que tem 4 times de emprego, valorizando a inserção do cidadão no mercado de trabalho. Também a indicação em que nós já conversamos, inclusive, com o secretário da Educação, onde nós estamos fazendo uma solicitação, atendendo a um pedido das ADIs, né, que são as Auxiliares de Desenvolvimento Infantil. Ano passado a gente visitou muito as creches e tivemos um contato muito grande com elas. E vimos da necessidade de pedir essa possibilidade de fazer uma melhoria pelo excelente trabalho que presta às nossas crianças na parte da educação. A indicação também em que nós pretendemos fazer no aniversário da cidade o primeiro encontro de carros antigos aqui em Tupã, uma forma de movimentar. Nós vemos que temos um calendário no estado de São Paulo e a cidade de Tupã, instância turística, não está presente. Então, vamos ver se nós conseguimos fazer isso no aniversário da cidade com outros eventos que melhore e traga o atrativo para a nossa comunidade, né? Também gostaria de convidar todos para que sexta-feira, agora e sábado, possamos participar de uma feira beneficente que ocorrerá na Santa Casa de Misericórdia no dia 23 e 24 de fevereiro, próxima sexta, com início às 8 horas e vai até o sábado, com a finalidade de todo o material vendido com 50% e será destinado à nossa Santa Casa. Então, todo evento que visa trazer recursos para a saúde, todos os vereadores aqui estão presentes, que foi aprovado por unanimidade. Então, eu gostaria de agradecer. Também temos em votação hoje, né, um projeto de lei em que nós protocolamos esse documento desde o dia 19 de dezembro de 2017 e procuramos, nesse tempo, ouvir isso e aquilo e procuramos fazer aquilo que seja bem. A finalidade principal desse projeto é proteger o consumidor e favorecer o comércio de Tupã. Era só o que eu tinha que falar. Muito obrigado. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro a encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes contidos na pauta. Senhor presidente, primeiramente temos o requerimento assinados pelos vereadores Walter Moreno Panhossi, Antônio Carlos Meireles da Silva, Eduardo Aquile da Mitos, Gilberto Neves Cruz e Osmídio Fonseca Castilho, para que o projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2018, que altera o artigo 20 da Lei Orgânica do município de Tupã, Lei 3070 de 1990, tramite sob o regime de urgência especial. Em discussão, o requerimento de urgência para que o projeto de lei de emenda à Lei Orgânica 1/2018 transmite em regime de urgência. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. 3 votos. 3 votos contrários. Senhor presidente. E 9 favoráveis. 9 favoráveis. Está aprovado. Consulto os vereadores para que nós possamos suspender a sessão por até 30 minutos, para que nós possamos discutir algumas emendas que foram feitas nos projetos. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada, a sessão está suspensa por até 30 minutos. A sessão está reaberta. A sessão... 30 minutos? Está suspensa por até 30 minutos. A sessão... A sessão está reaberta. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes na pauta. Senhor presidente. Ei. Ei. Senhor presidente, o primeiro projeto é o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2016. A este projeto temos 2 emendas, ambas de autoria
do vereador Amaury Sérgio Mortágua. Senhor presidente, questão de ordem. Esse projeto, ele consta na pauta? Foi requerido. Foi pedido questão de urgência. Agora? Sim. E foi aprovado antes. Eu não estava na... Sim. Obrigado. Solicito ao secretário que proceda, então, a leitura do que está contido na pauta e o quórum dessa votação. O quórum da votação é 2/3, senhor presidente. Primeiramente, então, a emenda 1 ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2018, de autoria do vereador Amaury Sérgio Mortágua, suprime e retira a proposta de alteração do artigo 20 da Lei Orgânica. Em única discussão, a emenda 1 ao projeto de emenda de lei orgânica. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. De acordo com o artigo 4º do Regimento Interno da Casa, onde fala da competência dos vereadores, no seu inciso 4º, determina que o vereador, quando tiver interesse, vou ler o inciso, abster-se de votar quando tiver interesse pessoal na deliberação e o seu voto for decisivo. Baseado nesse artigo 4º. Artigo 5º. Aliás, artigo 5º, desculpa. Inciso 4º, os 3 membros da mesa ficam impedidos de votar. Não, de votar não. Teria que se abster-se para que mantesse a legalidade, onde fala no artigo 22 das competências e atribuições do presidente. No seu inciso 3º, no artigo 22, fazer cumprir o regimento da casa. Quer dizer, se vocês votarem, os 3 da mesa, o projeto ficaria ilegal. Continua em primeira discussão a emenda 1 ao projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2018. Questão de ordem. O senhor não vai responder a questão de ordem do vereador? Não, porque tem que ser a maioria absoluta, e nesse caso tem que ser votado, porque não tem outro jeito. Porque a maioria absoluta é 10 votos e tem que ser votado. Senhor presidente, a minha preocupação é com a legalidade e o cumprimento Sim, a da lei. legalidade, se ela não fosse a maioria absoluta, seria. Mas é impossível você votar uma emenda se você tira 3 membros da mesa, que a maioria absoluta são 10 votos. Questão de ordem, presidente. Questão de voto. Questão de ordem. Desculpa, mas como integrante da mesa, nobre presidente, essa decisão de votarmos ou não é de suma importância para nós. É de interesse nosso, presidente. Ou seja, a gente votar numa coisa que é para o nosso interesse, que é para o nosso privilégio, isso não pode. Questão de ordem, presidente. Isso deveria ser até levado para o jurídico, porque depois nós vamos ter problema. Eu acho que nós não estamos à vontade para votar uma lei que beneficia todos nós da mesa. Questão de ordem. Continua em discussão a emenda 1 ao projeto de lei. Sem mais questão de ordem. Uma questão de ordem, senhor presidente. Não dou mais questão de ordem. O senhor não pode rejeitar a questão de ordem. Sobre esse motivo, não. Claro que tem que ser sobre... O senhor não sabe o que eu vou falar? Você vai discutir a disputa... Se o senhor quiser discutir, pode ficar à vontade. Não, eu não vou discutir. Eu vou falar a questão de ordem. A questão de ordem, se for desse assunto, nós vamos votar a emenda. Eu vou falar de outro artigo. Então pode ser. Eu vou ler o artigo 236. Vontade. Que não é o artigo 5º que o vereador falou lá. Eu gostaria até que o jurídico da Câmara acompanhasse a leitura. O senhor vai perguntar para ele depois? Não. Artigo 236. O vereador presente à sessão não poderá escusar-se de votar, devendo, porém, abster-se quando tiver interesse pessoal na deliberação, sob pena de nulidade da votação, quando seu voto for decisivo. Aí está muito claro. Aí não está falando qual é o quórum, se é 10, se é 8, se é 5, se é 3. Ele está dizendo o seguinte: se o voto do vereador não for decisivo, ele pode até votar. Se o voto do vereador for decisivo, a votação é nula. Vereador, eu entendo a sua posição. Então, mas depois não é um. Então, vejam bem, não é um artigo só aquele que o vereador Ribeirão leu. São vários artigos no regimento que proíbe os vereadores. Quem fez essa emenda foi assinado por Vossa Excelência, que é o presidente da Casa, permitindo a sua reeleição à presidência da Casa.
é evidente que aqui tem interesse pessoal na deliberação e o voto é decisivo. Se não fosse decisivo, tudo bem. O voto é decisivo. E isso vai gerar a nulidade da votação. Eu vou pedir, inclusive o senhor vereador, eu até concordo, nós vamos fazer uma emenda, eu vou suspender a sessão, vou fazer uma emenda nesse regimento agora, para que nós vamos suprir isso. Meu Deus. Mas de como, ordem. Senhor presidente, Meu enquanto Deus, não promulgar a emenda, como não está a pode emenda, falar. está lá, nós Já, vamos a continuar sessão, a votação. questão de ordem, presidente. A sessão já foi suspendida 2 vezes já. Questão de ordem. A questão de ordem está dada. Nós poderíamos ter feito essa emenda lá, não tinha problema nenhum. Cadê o senhor pregar uma renovação? A questão a discussão, está em discussão a emenda. Depois a questão legal, vocês podem tomar providência. Ela está em discussão. Senhor presidente, só para finalizar no mesmo assunto, eu aconselharia que Vossa Excelência não fizesse, porque isso pode, tudo que nós fizermos hoje pode ser invalidado. Eu acho que é um desgaste desnecessário. Eu entendi. Eu até agradeço, senhor, mas continua a discussão, já está em discussão, não posso nem encerrar, mas que já está em discussão. Não, pode. A emenda 1 ao projeto de lei 2018. Pela discussão, tem alguém? Senhor presidente, só não pode retirar na votação, na discussão pode, está no regimento também. Sim, eu sei, mas essa emenda aqui, inclusive, é do vereador, se eu não me engano. Sim, mas ele fala do mesmo assunto, então sim, ele está dizendo o seguinte... vai retirar a emenda dele? É dele, a emenda é dele. Aí a autoridade é dele. Não. Não, a emenda está aqui, a emenda é do vereador Amauri, a emenda 1 é do vereador Amauri, está em Sim, discussão. nós estamos discutindo questões de ordem, por enquanto. A questão de ordem já foi discutida, estou dizendo que a emenda 1 é da Vossa Excelência, se a Vossa Excelência vai estar pedindo para que seja vereador, retirado. Senhor presidente, o senhor não poderia consultar o jurídico, o senhor tem mais segurança do que está fazendo, para evitar um embrólio jurídico? Eu acho que a Câmara... Posso tem que até consultar, mas a emenda, nós estamos em discussão, a emenda mas já. a emenda é o projeto, quer dizer, ela é uma Sim, mas nós já estamos em discussão, eu não posso agora levantar essa questão. Não, em discussão o senhor pode suspender, chamar o jurídico, até para segurança, eu acho que... Se os líderes concordarem que nós suspendemos até 30 minutos, nós vamos fazer, mas vai vir mais emenda aí. Eu acho que deveria fazer isso para ter segurança do que vai fazer, porque sair da Câmara... Consulta o capitão Neves, se nós não. suspendemos até mais um tempo, 30 minutos. O capitão Neves... Está de acordo? O capitão Neves vai se manifestar depois? Sim. Está suspenso, então nós vamos consultar os jurídicos até 30 minutos. Está reaberta a sessão. Atendendo o pedido do vereador Ribeirão, nós consultamos o jurídico e eu peço ao secretário que leia o parecer do jurídico. Parecer jurídico. Assunto: questionamento acerca da questão de ordem levantada pelos nobres vereadores Antônio Alves de Souza e Amauri Sérgio Mortágua, no que concerne se há ou não interesse pessoal dos membros da mesa em deliberar sobre o projeto de resolução que altera o regimento interno e lei orgânica, especialmente no que diz respeito à reeleição da referida mesa diretora. Tendo em vista os fatos acima mencionados, conquanto o questionamento levantado, analisando à luz da legislação doméstica, especificamente no artigo 5º, inciso 4º e 236 caput e parágrafos 1º e 2º, todos do regimento interno desta Casa de Leis, se observa a inexistência de interesse pessoal no tocante ao objeto da votação, tendo em vista que não se trata de recondução automática dos atuais membros da mesa em seus respectivos cargos, tampouco a prorrogação do referido mandato, mas sim permitirá que todos ou alguns dos membros da atual mesa diretora possam concorrer à reeleição, assim como outros vereadores que o sucederão nas próximas legislaturas. Desta forma, não há que se falar em interesse pessoal, pois o objeto da propositura em tela visa o benefício de todos os vereadores atuais e futuros, e não somente da atual mesa diretora, mesa desta casa, motivo pelo qual esta pasta entende ser permitida à mesa votar a propositura em comento. Assim, nos termos do parágrafo 2º do artigo 236 do regimento interno, caberá ao presidente a decisão sobre a arguição de impedimento. É o parecer, salvo o melhor juízo,
Assina Ed Carlos Reinas Moreno, secretário legislativo jurídico. Atendendo então ao pedido, nós consultamos o jurídico e nós então colocamos em única discussão a emenda 1 ao projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2018. Está em discussão. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Ribeirão. Eu estou aqui com a emenda número 1/2018 da Lei Orgânica do município. E tem pelo menos um erro aqui drástico. Artigo número 1, a Lei Orgânica do município passa a vigorar com a seguinte alteração. Está dizendo que é o artigo 1 que está sendo alterado. No entanto, o próximo artigo é o 20. Então, para me entender por quê, vou ler novamente para que todos tenham conhecimento. A menos que eu esteja equivocado, o artigo 1º da Lei Orgânica do município de Tupã, Lei 3.070, de 4 de abril de 90, passa a vigorar com a seguinte alteração. Quer dizer, se o artigo 1 está sendo mudado, tem que ser o artigo 1 está sendo alterado. Nós estamos discutindo a emenda 1 do vereador Amauri. Mas é do próprio projeto. Mas é não. Agora nós estamos falando em segundo. Nós estamos falando está em discussão a emenda 1. Senhor presidente, questão de ordem aqui é para a questão da legalidade. Eu vou te dar a questão de ordem, mas eu volto a falar a Vossa Senhoria. Nós estamos discutindo a emenda 1. Se o projeto estiver com vício de erro, a emenda também não pode ser votada. Na hora que chegar no projeto, o senhor pode votar. Nós estamos votando agora a emenda 1. Está em discussão. O senhor vai discutir a emenda, fica à vontade. Nós temos duas emendas na emenda da Lei Orgânica. Nós vamos discutir a 1 e a 2. Porém, se o projeto estiver com vício de erro, não há como emendar um projeto errado. Essa é a minha questão de ordem, pela legalidade do que está escrito no projeto. Até queria que o secretário lesse o projeto, para que todos ouvissem o que está escrito no projeto. Alteração do... Que começa assim, a alteração da Lei Orgânica, depois a alteração do artigo 20, depois, artigo 1º, a Lei Orgânica do município passa a vigorar com a seguinte redação. Vereador, o senhor está querendo complicar a votação? Não estou, eu estou querendo entender. Eu vou colocar a votação. O senhor pode discutir a emenda. O projeto nós não vamos discutir. Tá bom. Continua em discussão a emenda 1 ao projeto de lei. Pela discussão, o vereador Amauri. É assim que se faz. Tá certo, não tá certo. Alô? Não. Alô? Senhor presidente, nobres vereadores, a decisão que nós tomarmos hoje é uma decisão que nós vamos ter que explicar muito para a população de Tupã. O que é que está sendo proposto aqui no projeto? O projeto propõe a modificação de uma forma verbal do artigo 20, onde está escrito que é proibida a reeleição, troca pela forma verbal de que é permitida a reeleição. Ora, a reeleição dos membros da Câmara, se ela for aprovada, ela vai contra a democracia interna do próprio Legislativo, ela vai permitir a perpetuação de pessoas em cargos e vai eliminar, vai evitar de eliminar, vai criar uma nocividade com relação que nós já sabemos, já temos visto, que não é muito interessante nas democracias que as pessoas permaneçam eternamente ou, pelo menos, se perpetuem em alguns cargos. Essa situação é tão relevante que a maioria dos países não permite a reeleição. E aqui no Brasil, a Constituição Federal, quer dizer, é tão relevante que isso foi parar na Constituição. A Constituição Federal proíbe a reeleição
dos membros da mesa da Câmara dos Deputados e os membros do Senado Federal. E a Constituição estadual proíbe a reeleição dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, os deputados estaduais. Então, deputado federal não pode ser reeleito, senador não pode ser reeleito, deputado estadual não pode ser reeleito para no mesmo cargo na mesa da Câmara, na mesa da Assembleia ou na mesa do Senado. Então, isso foi alçado a uma situação constitucional. É bem verdade que a Constituição não falou das câmaras municipais e nem da Câmara Distrital. Mas, de qualquer maneira, essa legislação acabou se espalhando pelo país todo, são 5.000 e tantos municípios, e praticamente 5.000 municípios não têm a reeleição, como a nossa lei orgânica aqui proíbe que haja a reeleição. Então, de um ponto de vista de alterar, pode até ter alguma legalidade. Agora, do ponto de vista moral, do ponto de vista da moralidade, eu vou dizer aqui que os vereadores receberam. Nós trouxemos 2 estudos aqui, um estudo da professora Maria Silvia Zanella de Pietro e um outro estudo da ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que fala justamente, eu vou resumir que é muito longo, mas ela fala justamente que algumas questões como esta pode conter legalidade, mas é imoral por não contemplar forma aceita, vou ler aqui, forma aceita pelo cidadão de comportamento público, porque, sem dúvida alguma, seu conteúdo contraria o senso comum da população de retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, à boa-fé, ao trabalho e à ética das instituições. Isso quem está dizendo é a ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal e uma outra doutrinadora. Então, essa emenda, quando nós propusemos a sua supressão, e é isso que nós estamos votando agora, se a gente vai suprimir ou não essa alteração do artigo 20, é justamente seguindo o que é tradicional no país e que é a vontade da população. A população, se vocês forem perguntar à população se eles são favoráveis à reeleição, a população já não está sendo favorável nem à eleição. A maior parte da população não está querendo nem votar. Imagina reeleição. Reeleição onde as pessoas vão acabar se perpetuando no poder. Então, e há uma outra questão, que aqui há 15 vereadores. 10 vereadores formam um bloco da maioria e formam um bloco de sustentação do Poder Executivo. Será que entre os 10 ninguém tem competência nem capacidade para fazer parte da mesa, que a gente precise votar para ter reeleição? A mesa funcionou muito bem. E tem 2 pessoas na mesa, 2 nobres vereadores, que se elegeram agora. Nunca foram vereadores. São 3 cargos na mesa. 2 deles de vereadores que acabaram de se eleger. E se elegeram com a proposta de renovação. Votar a reeleição, são 10 vereadores aqui novos. Votar a reeleição é ir para frente, quando isso já não existe mais no país, em quase lugar nenhum.
à exceção da Câmara de São Paulo e de algumas outras câmaras, a Câmara de São Paulo, porque isso já vem ao longo de muito tempo, e normalmente quando tem reeleição em algumas câmaras, o mandato é de 1 ano só, não é de 2 como é aqui. Então, será que é essa a renovação que nós queremos aqui? Não parece estranho que uma pessoa que está há tanto tempo na casa aqui vá defender a modernidade? E pessoas que estão chegando agora com proposta de modernização, de renovação, vão voltar ao retrocesso? Nós regredimos esses tempos atrás, agora, em vários aspectos aqui no município. Será que nós vamos fazer mais esse retrocesso? Vamos regredir mais isso também? É inegável que quem está no poder não vai competir em igualdade de condições com os outros. De maneira nenhuma. Tem mais poder de fogo, tem mais condições. Então eu gostaria que todos pensassem realmente nisso. A reeleição é um retrocesso aqui. E além de um retrocesso, é uma situação muito difícil da gente ter que explicar para a população. Toda vez que tem eleição, o vereador mais votado tem que explicar para a população porque ele não é o presidente da Câmara. Toda vez que aconteceu isso, as pessoas acham que o mais votado já é o presidente da Câmara. Ele tem que explicar que ele não é o presidente da Câmara. Agora eu perguntaria aos senhores, fechando a porta de uma disputa saudável, com o seu voto, como é que você vai explicar, nobres vereadores, senhores vereadores, como é que vai explicar para o seu eleitorado que a Câmara Municipal de Tupã não tem pessoas com condições de assumir os cargos na Câmara, por isso nós somos obrigados a votar a reeleição para permitir que pessoas que antes lutavam contra isso, elas agora podem se perpetuar em algum cargo da Câmara Municipal. Por esta razão, eu peço a todos que votem a favor dessa emenda supressiva, de tal maneira que nós vamos continuar com a reeleição proibida aqui no município de Tupã. Continua em discussão a emenda 1. Pela discussão, o vereador Ribeirão. Senhor presidente, senhores vereadores, população que está presente na sessão, população que nos assiste pela TV, eu sempre pautei meus mandatos pela coerência. E é bem verdade que o mundo ele é dinâmico e as pessoas, às vezes, pensam de uma forma no momento, em outro momento você pode analisar o que a população quer. Aliás, essa é a função do vereador. Aliás, do político. Eu fui presidente 3 vezes, portanto, fui presidente 6 anos. Nunca apresentei esse projeto, mas já tive no passado, há mais de 6 anos lá atrás, numa conversa particular, eu até dizia naquela época que eu achava até justo a votação numa reeleição. Quando uma pessoa faz um bom trabalho, ela pode ser reeleita e quando não, não. Só que hoje, nós vivemos um momento que não tem como ser favorável, nem a favor de um vereador, nem de outro. É porque a população não quer nem reeleição, nem para presidente da República. A população não quer reeleição nem para governador.
E o projeto que está lá em Brasília, lá, que vai ser aprovado em 2020, podem ter certeza, não vai ter reeleição para prefeito. Por quê? Porque é a desigualdade, é uma competição desigual, que nem foi dito aqui. Primeiro, eu quero fazer um comentário a respeito do que o jurídico escreveu. Com todo o respeito, que eu os conheço, sei que são capazes, mas eu não concordo com a opinião que eles fizeram como jurídico. Porque quando eles dizem assim, não é benefício para eles, porque passa a ter direito para todos. Espera aí, mas eles não têm direito de concorrer, então eles vão ter benefício, eles vão poder concorrer. Quando você faz algo, o jurídico falou uma coisa que na prática não funciona. Olha, eu não posso, eu sou jogador de futebol, saí, eu não posso voltar para o campo. Eu não posso. Se mudar a regra para eu voltar para o campo, eu estou tendo vantagem. É a mesma situação. Então, acho que o jurídico deveria estudar melhor essa ação, porque isso vai parar no judiciário, porque eu já ouvi pessoas dizendo que vai entrar. E quem vai ser exposto? A Câmara Municipal de Tupã. Hoje eu tive, porque eu não jogo nas costas, não. Hoje eu estive na sala do presidente pedindo a ele que ele tirasse esse projeto. Por quê? Porque isso não expõe o presidente, expõe a Câmara. A população vai nos criticar, seja vencidos ou vencedores, não importa, porque lá na rua, os que não assistem falam que é a Câmara por inteiro. Porque nem todo mundo tem o privilégio de ver a sessão, como vocês estão vendo e outros estão vendo. Então nós temos que acompanhar a modernidade. Quando eu era criança, eu não tinha nem telefone celular. Hoje, meus netos, lá de 3 anos, faz melhor do que eu. Hoje, a situação do brasileiro, eu sou contra político, quero renovar para todo lado. Aí nós vamos voltar ao contrário aqui. Isso aqui, nós estamos indo contra a população. Não é pelos que estão aqui hoje, não. Se não tivesse ninguém, eu estaria falando a mesma coisa, porque, como eu disse, não jogo nas costas. Falei ao presidente hoje, dei alguma sugestão de algumas mudanças, que vou poder discutir depois, e disse, tira isso daí, isso não é bom, isso é ruim para o legislativo, a nossa imagem, mas eu disse mais, já cometi coisas, fiz coisas aqui nessa Câmara, com a melhor das boas intenções, sem nenhuma desonestidade, e fui exposto na TV Globo. Eu disse isso para ele hoje. A história dos notebooks lá, eu nunca comprei, mas está lá, vai falar que eu não comprei. Mas por quê? Porque eu aceitei fazer uma licitação. Tem coisas que é melhor não fazer. A população é contra. Agora, o jurídico está dizendo que ele está dando igualdade. Como igualdade? Se tem 12 que pode ser candidato e 3 que não pode, que igualdade é essa? Ele está tirando, ele está arrumando mais 3 concorrentes. Não tem igualdade. Agora, vamos no que está acontecendo no Brasil. Constituição Federal proíbe, Senado, conforme disse o Amauri, e está na Constituição, e Câmara Federal. Constituição do Estado de São Paulo, proíbe. Constituição do município, proíbe. Pô, nós estamos desmanchando a Constituição, fazendo uma PEC, uma alteração nas Constituição. Isso sem dizer que está em tramitação na Câmara Federal para consertar o que está na Constituição, uma PEC. A PEC que proíbe a reeleição de mesa diretor de Assembleia e Câmaras Municipal. E já passou pela Comissão de Justiça da Câmara. Já está pronto para votação. E se for votado lá esse ano, tudo que nós estamos discutindo aqui é perda de tempo. Porque a Constituição Federal é maior do que a estadual e a municipal. E se nós fizermos e vier depois, vai ter que desmanchar o que nós fizemos, porque nós não podemos ter uma lei municipal contra a lei federal. Então nós estamos trabalhando na contramão do que está acontecendo no Brasil. O povo não gosta nem de político que faz coisa boa para a sua cidade. Falou que é político, torce o nariz. Como é que nós vamos fazer isso? Ah, mas Ribeirão, um dia você disse que achava até justo. Um dia, hoje eu não acho mais. E não é porque eu não estou no poder, porque quando eu estive na mesa, eu não fiz esse projeto. 3 vezes, por 6 anos de mandato. Aí podem dizer, mas ele não foi porque não tinha voto. Não, mas nós temos que obedecer, não é só porque tem voto, nós temos que lembrar que tem uma população para nos julgar. Tem uma história pela frente, tem uma imprensa para nos julgar. Não é porque eu tenho voto, eu passo por cima. Quer dizer que lá na Coreia, se não gosta do cara, pode matar? Não é assim que funciona aqui no Brasil. Então, pedi ao presidente hoje que retirasse o projeto, peço novamente, está em tempo, porque isso aqui é uma emenda ao projeto. Se o presidente retirar, essa emenda nem existe votação, e evita esse desgaste para todos os vereadores. E a gente faz aquilo que a corrente nacional está pedindo. Aí vão dizer, mas espera aí, mas tem reeleição para vereador e para deputado? Tem, e tem que ter. Aí já muda de figura, não é porque eu sou vereador, não.
é porque os países que tiraram a reeleição voltaram para trás. Imagina lá em Brasília, os que são deputados, 503 não pode ser mais. Aí entra 503 novo, 13 lá, novinho. É muito difícil entender de regimento, de lei, de trabalho. O México fez isso, 2 mandatos. Foi lá e voltou. Não, tem que ter reeleição. Não tem. Nós perdemos a experiência. É que nem você ter um funcionário que é diferente. Gestor é uma coisa, vereador é outra. É que nem você ter um funcionário que dá resultado. Ele não tem que mandar ele embora. Não, o povo decide se fica ou se não fica. Agora, aqui não. A mesa é diretora. Ela está dirigindo a Câmara Municipal. Ela ordena despesa, ela faz tudo. E essa mesa aqui, não estou falando mal, não, trabalhou bem. Nós estamos falando aqui de reeleição. Não tenho nada contra a mesa. Trabalhou bem, fez um trabalho legal, às vezes deu jogou muito duro quando não precisava, podia ser tranquilo, mas, no geral, a mesa foi bem. Mas nós estamos discutindo se nós que representamos o povo quer reeleição. O povo não quer. Você pode sair na rua e fazer pesquisa. E eu represento quem? O povo. Mesmo que eu ainda fosse favorável, eu tinha que obedecer o que o povo diz. Certo? Então, essa é a linha que eu peço. Nesse caso, se o presidente não retirar, votem a emenda que o Amaury faz, que restabelece aquilo que está na Constituição do município. Que nós não tenhamos reeleição e que os outros que não forem candidatos, aí sim, vai fazer o que o jurídico disse, vai ter igualdade de disputa. Porque, veja bem, a mesa pode interferir em quê? A mesa manda até no dinheiro, ela pode proibir um vereador de viajar, ela pode proibir um monte de coisa, ela pode usar a mesa para ganhar a eleição. Esse é o problema, e quem perde com isso é o povo. Então, esse é o aspecto democrático que nós devíamos de pensar hoje, porque o povo vai cobrar, e eu estou falando isso nem de quem vai votar a favor, não, até eu vou votar contra e vão cobrar de mim. Vão dizer, a Câmara votou, você estava lá, e acabou. É assim que o povo pensa, aqueles que não assistem. Aqui tem pessoas assistindo, que está vendo. A maioria não estará vendo o que está acontecendo aqui. Apenas vai saber que a Câmara resolveu fazer tudo que o povo está pedindo de uma forma, está fazendo o contrário. O povo está pedindo para acabar com a reeleição da mesa e dos prefeitos, isso é geral no Brasil, e nós estamos aqui votando a reeleição numa Constituição municipal, que é a lei máxima do município, tanto é que precisa de 10 votos para mudar. Então, nós precisávamos de analisar isso e pensar na população. Seremos cobrados? Mas nós temos maioria. Gente, o maior erro é achar que a força ganha de tudo. A força não ganha de tudo. Eu tenho maioria, olha, meu carro é maior para cima do outro. Não pode. Não é porque eu tenho maioria que eu vou fazer aquilo que não é legal. Então, vai discutir, eu sei que pensa, vai discutir, nós vamos votar, tem 10 votos. Bom, vai para o judiciário, e quem vai ficar exposto? Câmara Municipal, a cidade de Tupã, porque isso vira imbróglio, disse isso hoje na sala do presidente, tem maior consideração pelo presidente, tanto tem que fui lá falar com ele, olha, eu vou votar contra, por isso. Eu acho que o momento brasileiro é horroroso para nós fazer as coisas, porque não dá para jogar nas costas, nós temos que conviver aqui. Fui lá e disse, vou fazer essas emendas que eu acho que está tirando direito dos vereadores, que eu vou discutir depois. Eu acho que não pode tirar direito dos vereadores, porque está tirando direito do povo. Então, isso aqui eu vou discutir depois, que é lá no regimento, que está dizendo que o vereador não pode falar na tribuna mais que 10 minutos. Pô, se o assunto for sério, pode falar 30. Ou se for para não falar nada, que fale 1, né? Então, esse é o ponto de vista. Peço o voto a favor da emenda do Amaury, que volta a ser aquilo que já é, quer dizer, não é para mudar nada. Ou solicito, mais uma vez, senhor presidente, com todo respeito, como fiz na sua sala hoje, que retire o projeto e não exponha a Câmara e vereadores que irão votar. Muito obrigado. Solicito... Continua a discussão, a emenda 1. Pela discussão, vereador Charles. Senhor presidente, nobres membros da mesa, nobres pares, a população que nos acompanha aqui na galeria e também em casa pela internet e pela TV Câmara, nosso sincero boa noite. Senhor presidente, eu não ia discutir o projeto, até porque eu creio que não teria nem razão para isso. Mais uma vez a gente sabe que vai ser aprovado, como diz o Ribeirão, a maioria já está convencida de votar favoravelmente ao projeto, mas eu vou chover no molhado, tirando as palavras do nosso nobre colega Amaury,
onde Tupã, mais uma vez, rema na contramão da maré, né? Constituição Federal, Constituição Estadual, prega em suas casas legislativas a proibição da reeleição da mesa. E não é porque o trabalho da mesa é ruim ou bom. A alternância do poder é salutar. Se tiver bom, o próximo presidente pode seguir o trabalho. Se tiver ruim, é a chance de mudar. É a democracia. Eu falei isso nas redes sociais e me criticaram porque não é. Democracia é poder votar. Sim, democracia é poder votar e poder participar também, né? E com todo o respeito também, viu, Ribeirão, que eu tenho com o jurídico da casa, parece que os setores jurídicos, tanto do executivo quanto do legislativo, não sei, acho que não estão lendo direito o texto de lei. O regimento interno da casa é claro. O que vai acontecer hoje aqui, mais uma vez, vai se transformar em uma ação judicial, dessa vez contra a casa. Dizer que a mesa não tem interesse pessoal na reeleição, então quem que tem? Eu, que não sou da mesa? Os únicos 3 que têm interesse pessoal em reeleição é o nobre presidente, primeiro e segundo secretário. Não tem mais ninguém interesse em reeleição. Eleição tudo bem, reeleição não. Então o projeto em si, a emenda, trata disso. E os artigos do regimento interno da casa são muito claros. Eles têm que se abster de votar, porque eles têm interesse pessoal na reeleição, no projeto, que está trazendo a reeleição para a mesa. Algo retrógrado. Em vez de evoluir, nós estamos voltando para trás. Tem projeto tramitando, como disse o Amauri, como disse o Ribeirão, para acabar com a reeleição das mesas nos municípios também. Já passou, inclusive, pela Comissão de Justiça. Mas o nosso jurídico diz que não. Diz que não tem interesse pessoal da mesa. Sinceramente, eu não consigo entender essas coisas. Quando eu coloquei meu nome à prova da população para ser vereador, eu vim aqui com uma promessa de fazer aquilo que a população deseja. Basta perguntar, faça uma audiência pública, convide a população e pergunte se ela é favorável a esse tipo de projeto. Eu não encontrei uma pessoa da população que me disse: Charles, deixa votar, vota favorável. Todos apoiaram a não reeleição da mesa. E eu já disse na rádio e nas redes sociais, não sou contra a presidência do presidente Walter. Ele é um excelente presidente. Nunca me desrespeitou, não desrespeitou a ninguém, trabalha dentro do que ele entende certo. Agora, a alternância é salutar. E sei que tem vereador aqui nessa casa da situação que concorda com isso, mas vai votar favorável porque está no grupo da maioria. Já disse, volto a dizer, a maioria não vai ficar maioria por muito tempo. E quando alguém que a gente entender, daqui 10 anos, sei lá, entender, um déspota sentar nessa cadeira de presidente e começar a fazer desmandos com um grupo de maioria, aí o problema vai vir à tona. E aí o nome de nós, vereadores, que hoje votarmos a favor dessa lei, desse projeto, estará gravado na história, como aqueles que fizeram mal para o município de Tupã. Agora, para que a reeleição? Como disse o nobres vereadores, não tem mais nenhum do grupo de vocês, da situação, capaz de assumir a presidência? Precisa reeleger? Ah, não, mas talvez não seja o Walter que seja candidato. Então, para que reeleição? Eu não consigo entender essas falta de coerência de pensamento. Isso é uma casa legislativa. Vamos começar a ler o regimento interno e aplicar a lei. Porque eu vou falar bem sinceramente, eu já tenho algumas representações contra o Executivo e vou dizer, não me traz nenhum prazer em fazer isso não. Só que eu trabalho no Judiciário. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É dever de vereador e meu dever de funcionário público estadual do Judiciário. Porque a gente vê passar pelas nossas mãos processos inúmeros, tão ou
mais incoerentes do que esse. Então, se for o caso, entrarei com certeza com a medida necessária para derrubar, porque está contrariando o regimento interno da casa, está contrariando os princípios constitucionais da moralidade. E a gente não precisa disso, nobres. É um assunto desnecessário, como diz o Ribeirão, só para desgastar ainda mais os políticos, mais precisamente da nossa cidade. A população, como diz o Ribeirão, já não gosta de político. E a gente vai votar um projeto impopular, retrógrado, para quê? Sede de poder? Então eu vou votar contra as emendas, contra o projeto, e se for aprovado não é ameaça, mas é uma obrigação de vereador, vou representar esta casa para o judiciário, e aí vai decidir se o texto do regimento interno a gente vai rasgar e jogar fora, ou se nós vamos aplicar. Era só isso, senhor presidente. Continua a discussão, mas acho que o vereador Paulo Henrique vai discutir, se alguém quiser discutir. Então, tá, fica à vontade. Pelo amor de Deus, bicho, você quer acabar comigo, né? Presidente, obrigado. Mais uma vez, quero agradecer ao presidente pela gentileza. Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente, segundo secretário. Tenho honra de fazer parte dessa mesa, honra mesmo, aprendo muito com o senhor e com o Castilho também. E com o nobre Emerson também, não posso deixar de falar. Mas me assusta falar aqui de reeleição. Discutimos muito, presidente, conversamos muito sobre esse assunto. O senhor mesmo fala que não tem interesse. Se não tem interesse, para que votar? Eu entendo. E eu sei que eu vou apanhar, tem um ex-vereador aqui que sempre pega no meu pé, mas eu estou tentando digerir isso daqui, que fala que aqui tem que ter grupo. Mas grupo para votar coisas que eu não acredito, por isso que eu estou sozinho. Não porque eu gosto de estar sozinho, tá? Acho que a coisa que eu mais gosto é de conversar com gente, ter gente para discutir, debater assuntos. Mas esse assunto em si é um assunto que eu acho que não tinha nem necessidade. É um assunto que está lá para 2019, tão longe, e nós aqui em 2018 até me assusta. Será que é para tirar o foco do que está acontecendo na nossa cidade? Será que é para tirar o foco de como está sendo feita a gestão dessa cidade? Vamos trazer o foco para dentro dessa casa? Vamos trazer a população de novo descrente da política para dentro dessa casa? Como a gente escuta hoje no Facebook, nos WhatsApps ou nos grupos mesmos onde a gente caminha, que as pessoas falam que não existe renovação, que estão descrentes da política, descrentes mesmo. Até dentro de casa mesmo, com os nossos familiares, é difícil a gente falar de política, porque o que a gente mais escuta é que, quando nós entramos aqui, tudo aquilo que a gente acredita se perde. Mudar um regimento, mudar uma lei orgânica para se perpetuar no governo, sendo que a gente não quer. Qual é o interesse disso? Para deixar isso marcado para uma próxima gestão? Ah, mas numa próxima troca. E quem me garante que em 2019 nós vamos conseguir mudar isso? Quem que me garante que o próximo prefeito vai ter maioria aqui para mudar isso? Olha o exemplo da Venezuela, olha o exemplo da Bolívia. Aonde que reeleição é trazer desenvolvimento, é trazer meritocracia dentro de uma casa como essa? Eu concordo com... Não, vereador, você me dá uma parte. Eu concedo, sim. Inclusive, por coincidência ou não, tem uma mudança no regimento que, se quiser mudar depois, aliás, eu fiz uma emenda sobre isso, que proposta de vereador não pode ter urgência, só o presidente autoriza a votar. Imagina um presidente que está, se algum vereador quiser mudar a lei, o presidente não vai pôr para votar, que é o lógico. Inclusive vai ser votado hoje. Eu fiz uma emenda para não deixar isso acontecer. Sim. É tirar o direito de liberdade dos vereadores tramitar suas proposições.
Realmente, Ribeirão, isso é um fato que está acontecendo nessa casa. Para que esse medo? Para que essa discussão? O que a gente quer com essa atitude de tirar o poder dos próprios vereadores, de discutir, de trazer projetos, ficando na mesa de um presidente, que hoje é um presidente sensato. Mas será que numa próxima eleição, lá na frente, no futuro, nós vamos ter um presidente que seja sensato? E ele mesmo fala que não quer? Como defende uma coisa que eu não quero? Eu não consigo entender isso na política. Eu acho que eu vou ter que ficar aqui 6 mandatos, talvez, para tentar aprender isso, porque eu não consigo. Não consigo entender. Eu votar uma coisa porque o grupo quer. E por que o grupo quer a reeleição dele? Gostaria que os outros vereadores viessem aqui e me explicassem. Não, nós queremos a reeleição, mesmo ele não querendo, que ele continue. Eu queria que viessem aqui e explicassem qual a real intenção disso. Se nós tivemos, ano passado, pastor Eliezer, você, na eleição passada, como candidato, e deu um trabalho, hein, presidente? E deu trabalho, hein? Até café da manhã, hein? E deu trabalho, hein? Para conseguirmos fazer uma composição sem interesses. Sem interesses. Sem cargos. E deu trabalho, viu, pastor? Muito trabalho. Para agora a gente mudar tudo aquilo que a gente pensava? Para quê, presidente? O voto de Minerva é o seu. Que nós nem deveríamos votar. Eu adoro o pessoal do jurídico. Acho o pessoal do jurídico sempre quando eu preciso. E foram muito idôneos no parecer que tiveram referente aos professores. O Cássio foi muito idôneo. Mas esse parecer de um cargo comissionado, me desculpa, mas não vale de nada para mim. Nada contra o advogado. Mas um parecer que vem de um advogado que é comissionado, que é indicado pelo presidente, ele vem aqui e faz um parecer, vocês acham que o parecer ia ser o quê? Para que toda essa exposição? E um ótimo presidente. E não precisava ter isso na sua imagem. Por isso que eu voto favorável a essa emenda. Que vocês reflitam sobre isso, porque isso não vai ficar só nessa sessão. Vai ficar para várias sessões. Talvez fique para vários mandatos. E vocês vão estar com a assinatura concordando com o fato que eu não tenho nenhum orgulho de ter participado. O meu voto é favorável à emenda. Obrigado. Continua a discussão, a emenda 1 ao projeto 1/2018. Ninguém mais querendo discuti-la, colocamos em votação. Senhor presidente, questão de ordem, solicito votação nominal. É regimental e peço que o secretário faça. Vereador Alexandre Scombate. Vereadora Maurícia Sérgio Mortágua. Favorável. Vereador Antônio Alves de Souza. Para manutenção daquilo que já está na Constituição do município, favorável. Vereador Antônio Brito. Contrário. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Contrário. Vereador Augusto Fresneda Torres. Favorável. Vereador Charles dos Passos. Favorável. Vereador Eduardo Akira Edamitsu. Contra. Vereador Pastor Eliezer. Contrário. Vereador Gilberto Neves Cruz. Contrário. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Contrário. Vereador Paulo Henrique Andrade.
Favorável. Vereador Tiago Matias. Contra. Vereador Valdir de Oliveira Mendes. Vereador Walter Moreno Panhossi. Contra. Senhor presidente, são 10 votos contrários e 5 favoráveis. A emenda está rejeitada. Peço ao secretário que proceda a leitura. Eu queria confirmar, e não foi 5 votos, foi 5 ou 6 votos contrários? Favoráveis? 5 votos favoráveis e 10 contrários. O Alexandre não votou favorável? O vereador Alexandre não votou favorável? Contrário. Foi? Contrário. É que ele falou baixo, eu não ouvi. O vereador, eu gostaria que o senhor tivesse os dele. Ele falou. Senhor presidente, eu tenho direito à verificação tem, de... mas ele não, falou, o senhor está querendo complicar a sessão desde o começo. Eu entendi. Não, eu entendi. Mas o secretário leu Questão, Jorge, vamos seguir a sessão, por gentileza. Ele leu o resultado. Peço ao secretário que leia o próximo projeto. Próxima emenda número 2 ao projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2018, de autoria do vereador Amaury Sérgio Mortágua. Altera o artigo 12 da Lei Orgânica. Altera o artigo 12 da Lei Orgânica. Em única discussão, a emenda 2 ao projeto de emenda da Lei Orgânica 1/2018. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Senhor presidente, eu requeiro que a votação seja nominal. É regimental e peço que o secretário faça. Vereador Alexandre Escombate. Favorável. Vereador Alexandre. Favorável. Vereador Amaury Sérgio Mortágua. Favorável. Vereador Antônio Alves de Souza. Justificando o meu voto, eu tenho que votar contrário, porque terei que votar contra o projeto. E essa emenda será incorporada ao projeto. Então, eu vou votar contrário. Vereador Antônio Brito. Favorável. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Favorável. Vereador Augusto Fresneda Torres. Contrário. Vereador Charles dos Passos. Favorável. Vereador Eduardo Akira Edamitsu. Favorável. Vereador Pastor Eliezer. Favorável. Vereador Gilberto Neves Cruz. Favorável. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Favorável. Vereador Paulo Henrique Andrade. Contrário. Vereador Tiago Matias. Favorável. Vereador Valdir de Oliveira Mendes. Vereador Walter Moreno Panhossi. Favorável. São 12 votos favoráveis e 3 contrários, senhor presidente. A emenda 2, lá o projeto de emenda à Lei Orgânica está aprovado. Solicito ao secretário que proceda a leitura do próximo projeto. Aprovada a emenda 2, coloca-se então em votação a emenda 1/2018 à Lei Orgânica do município com a referida emenda. Emenda 1, senhor presidente. 1/2018, a emenda à Lei Orgânica do município de Tupã. Em primeira discussão, projeto de emenda 1/2018 à Lei Orgânica. Está... Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Como foi aprovado uma emenda, haverá 2 emendas no projeto agora incorporado. Eu solicito a votação do artigo 20 em destaque, que seja votado separadamente das duas... destaque do artigo, que nós podemos votar englobado ou podemos votar em destaque de um artigo. Eu quero votar em destaque o artigo 20, que é exatamente o que pede a reeleição. De acordo com o artigo 223.
O senhor quer votar em destaque? Na hora da votação, o senhor pode votar em destaque. Sim, não, eu estou pedindo para que seja votado em destaque. Isso. E continua em discussão, então, o projeto de emenda 1, 2018, a lei orgânica. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Não, senhor presidente, agora não é mais a emenda, quer dizer, nós estamos votando agora a emenda número 1, sim, mas eu preciso que seja destacado o artigo 20, votar separado. Ele está sendo, eu vou votar a emenda com destaque no 20, só que o 20, quando se fala da proibição, ele se permite a reeleição. Sim, vai ser votado em destaque. Está bem claro aqui, o artigo 20 diz aqui o seguinte, o mandato da mesa será de 2 anos, permitida a reeleição. O senhor vai votar, deve votar contrário, de qualquer um dos seus membros para o mesmo cargo. O destaque, o senhor vai votar o destaque. Não, não sou eu, é o plenário. Eu vou colocar em plenário para que eles acatem. Porque o senhor está querendo, na verdade, votar em destaque o artigo 20. Isso. O senhor pode até votar, mas eu espero que senhor presidente, que eu coloque em votação. Se quiser colocar em discussão o requerimento, tudo bem, mas o senhor não pode encaminhar pela mesa. Não, eu vou colocar ao plenário para que eles possam estar votando. Sim, o plenário é que vai decidir. Sim. Então, coloco em votação para que, a pedido do requerimento do vereador Ribeirão, essa emenda seja votada em destaque. Está em votação. Do artigo 20. Sim. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Não, do requerimento não, senhor presidente. Requerimento não, senhor presidente. O senhor não vota no requerimento. Questão de ordem, é para que todos saibam como se posicionar. Não, mas não é essa a questão. A questão que... Não, eu tenho certeza que não é essa, vereador, mas é para que senão o pessoal não sabe a hora que tem que levantar. Senhor vereador, foi rejeitado e ela vai votar na ímpar. Em primeira discussão, o projeto de emenda 1/2018. Ninguém queria discuti-lo, colocamos em votação. Da forma que ele está. Requeiro votação nominal, senhor. É regimental e peço que o secretário faça. Vereador Alexandre Escombate. Favorável. Vereador Amaury Sérgio Mortágua. Vereador Antônio Alves de Souza. Senhor presidente, só para justificar, o senhor tentou falar aí que eu estou tentando tumultuar. Eu estou legislando, usando a lei, o regimento, para que as pessoas saibam e fique claro que nós somos contrários, baseado em legalidade. Nada pessoal contra qualquer um da mesa. Sou contrário. Vereador Antônio Brito. Favorável. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Favorável. Vereador Augusto Fresneda Torres. Contrário. Vereador Charles dos Passos. Contrário. Vereador Eduardo Akira Idamitsu. Favorável. Vereador Pastor Eliezer. Favorável. Vereador Gilberto Neves Cruz. Favorável. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Favorável. Vereador Paulo Henrique Andrade. Pela legalidade e pela moral, contrário. Vereador Tiago Matias. Favorável. Vereador Valdir de Oliveira Mendes. Vereador Walter Moreno Panhossi. Favorável. Senhor presidente, são 10 votos favoráveis e 5 contrários. A emenda está aprovada. Peço ao secretário que leia o próximo projeto. Senhor presidente, o próximo projeto é o projeto de resolução 1/2018, altera os dispositivos dos artigos 6º, 15, 25, 183, 186, 138, 139, 142, 144, 175, 176 e 212 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tupã. A este projeto de resolução foram apresentadas 9 emendas.
A primeira emenda, senhor presidente, de autoria do vereador Amaury Sérgio Mortágua, altera o artigo 6º. É única discussão, a emenda 1, o projeto... Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. De acordo com o artigo 224 do Regimento Interno, parágrafo 1º, terão preferência para discussão e votação, eu vou ler o artigo aqui, independente de requerimento, as emendas supressivas. Como tem 9 emendas e várias são supressivas, então, para que a gente possa cumprir o regimento, a não ser que o Departamento Jurídico tenha algum parecer contrário, nós deveríamos votar primeiro as emendas, discutir e votar primeiro as supressivas. Senhor presidente, a primeira emenda supressiva é a emenda de número 2, de autoria do vereador Amaury Sérgio Mortágua. Altera o artigo 1º e emenda do projeto. Está em discussão a emenda supressiva 2, de autoria do vereador Amaury Sérgio Mortágua. Pela discussão. Senhor presidente, nobres vereadores, população que está no plenário, que nos acompanha, na verdade eu não vou nem discutir a matéria, eu vim aqui explicar. Essa emenda que eu fiz é justamente contra a reeleição também, porque agora alterou-se, na verdade, a bem da verdade, não existia emenda à lei orgânica. Não existia. Existia só a emenda do regimento interno. Aí, quando eu fiz essa emenda, eu disse que havia ilegalidade, porque estaria contrariando a lei orgânica. Então, se fez uma emenda à lei orgânica para poder legalizar a mudança no regimento interno. Mas aí, senhor presidente e excelentes vereadores, há uma questão temporal. A votação da lei orgânica, a modificação da lei orgânica, ela precisa de 2 votações. 2/3 e 2 votações. A modificação do regimento interno é votação única, são 2/3, mas é votação única. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer, porque eu já não vou dar mais opinião jurídica, mas a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: a gente, desculpa a expressão, nós, nobres vereadores, votando agora a modificação do regimento interno, qual é a lei orgânica que está vigorando? A que está vigorando é a que não permite a reeleição, porque nós votamos em primeira votação, não votamos em segunda votação e ela não foi publicada. Então, nós não podemos alterar o regimento, porque nós vamos estar contrariando a lei orgânica atual, agora, nesse momento. Não, vereador, só me dá uma parte, vamos consultar o jurídico da casa. Com certeza. Então, a lei orgânica que está vigorando neste momento da nossa votação é a lei orgânica que proíbe a reeleição. Nós vamos contrariar a lei orgânica. Ou se retira tudo isso aqui,
espera aprovar a lei orgânica, porque o adiamento foi muito curto, deveria ter sido maior, né? Ou então nós vamos estar cometendo mais uma ilegalidade. Mais uma, nós vamos estar contrariando a Constituição do município, votando uma coisa que, neste momento, a Constituição municipal não permite. E eu acho que, como é uma questão temporal, né, eu imagino que não precisa ser formado em direito para entender isso. A lei orgânica só vai ser alterada o dia que for publicada a aprovação aqui. Isso ainda não foi. Então, a lei orgânica continua em vigor. E a lei orgânica, o artigo 20, não permite a reeleição. E nós vamos aprovar uma coisa que está contra a lei orgânica. Era só essa observação, para que todos os vereadores pensem bem, né? Se for o caso, o autor pode pedir a retirada da proposição, né? Com ela, todas as emendas também vão embora, e aí, pelo menos, que eu sei que se isso aqui voltar depois, vai ser aprovado, mas seria uma ilegalidade a menos que um poder legislativo encarregado de fazer leis, de cumprir leis, deixaria de cometer.